Vamos falar então hoje de promoção profissional. Então você construiu a sua carreira, você arrumou um primeiro emprego, e aí você se dedicou, você fez as coisas da maneira certa, trabalhou com afinco, dedicação, aprendeu, cresceu, e aí chegou num ponto que você empacou. Isso já não é nenhuma coisa assim, novidade, tá? Acontece bastante. Mais ainda, não é uma coisa que acontece só com você. Isso acontece com, bastante, acontece com muita gente. E aconteceu comigo. Eu comecei a trabalhar com 13 para 14 anos de idade e eu dava aula de inglês, eu era professor e tal, então assim, não era exatamente uma carreira que ia ter crescimento, promoções. Eu era professor e tinha os diretores do colégio, dos colégios onde eu dava aula, dos cursos onde eu dava aula. Mas aí quando eu fui para o mundo corporativo, que eu fui trabalhar em banco, eu fui desenvolvendo, aprendendo tal, daqui a pouco eu me formei na faculdade, e aí comecei a trabalhar com RH, e eu fui assumindo responsabilidades, gerências e tal, só que chegou num ponto que eu não passava. Bateu no teto. E aí eu empaquei naquele ponto, eu não estava conseguindo ser. E além daquele ponto profissional que eu estava. Então vamos primeiro ter uma coisa muito clara. Promoção profissional, promoção no seu trabalho, não é prêmio pelo seu esforço e pela sua dedicação. Ela é consequência da percepção que as pessoas têm a seu respeito. Gente competente tem um monte, mas muita gente competente. Então, gente competente tem demais no mercado corporativo, para tudo quanto é lado. Agora, gente com postura profissional é outro nível de jogo. Aí é outra coisa. Então, assim, se a pessoa não valoriza a forma como ela se vê e ela não se posiciona de uma maneira a mostrar que ela é capaz de muito mais, ninguém vai fazer essa aposta. E toda promoção é uma aposta. Por isso que eu digo que não é prêmio pelo seu esforço, porque assim, para você ser promovido, você não tem que ser bom no que você faz. Quando você é bom no que você faz, você garante permanecer no lugar que você está. Você mantém a posição. Porque você está entregando dentro da expectativa. Ótimo. Agora, se você pensa em promoção, especialmente para cargos de liderança, aí você tem que mostrar o que você pode fazer além. A pessoa que vai investir em você e te colocar numa posição um degrau acima, existe ali uma expectativa e uma percepção de que você consegue fazer mais do que você faz atualmente. Vamos ter isso bastante claro. Ah, eu sou competente pra caramba e não sou promovido. Se for só isso que você tem para colocar pro jogo, tá explicado. Só ser competente não garante promoção. Ponto. A grande questão é por que você não consegue ir além, mesmo às vezes tendo demonstrado essa possibilidade de entregas maiores e superiores. Por que essa expectativa não se confirma como realidade? Vamos imaginar ou lembrar daquela situação da pessoa que vai negociar uma promoção. Já começa errado, porque normalmente as pessoas falam pedir uma promoção. Se você vai pedir alguma coisa, você já está fazendo errado. Você devia pedir, a gente pede dinheiro para vovô e vovó no Natal. Às vezes nem pede, né? Porque eles dão escondido para gente. Quando você entra para pedir uma promoção, você já está mostrando que parece que você não acredita muito naquilo. Não é uma coisa que você merece. Senão não seria um pedido. E aí vem aqueles sintomas físicos, né? Quando você entra nessa atitude de pedir uma promoção, que é uma coisa meio humilhada, meio constrangida, vamos lá. Você vem com a voz baixa, você vem com as frases muito compridas, você vem com um final de frase caindo para inspirar algum grau de piedade ou comiseração. Não estou falando que você faz isso de forma consciente, tá? Acredito que a maioria imensa das pessoas não faz de forma consciente, mas é assim que se comporta. E aí começa a explicar demais e dá volta pra caramba, e muita justificativa que ninguém pediu. Então, na hora que você entra para pedir uma promoção, você já entra em desvantagem. É a hora que a pessoa começa o pedido, falando assim, não, porque eu só queria ver contigo, só queria, olha os verbos na condicional, que eu vivo falando que eu detesto. Porque pode ser, eu não sei se esse é o melhor momento. Cara, se você não sabe se é o melhor momento, é porque não é o melhor momento. Ponto final, acabado. Pronto. E aí, essa pessoa fala muito mais do que vai ouvir. Por quê? Porque está ansiosa, porque está insegura, porque está desconfortável, porque não levou ali uma coisa planejada, e ela vai explicar o que é óbvio. Deixa eu dizer uma coisa. Não é que a pessoa entra pedindo assim e tal, não sei o que lá, porque quem está acima dela não reconhece a importância dela. Não vamos nem entrar por esse caminho agora. Porque muitas vezes a situação ela é nítida e revelada.
Porém, entretanto, contudo, todavia, essa posição humilhada, constrangida, cabeça baixa de quem vai pedir uma promoção já inspira um tipo de comportamento que não é adequado, e o pior comportamento inadequado vai ser desta pessoa pedinte. Infelizmente, a maioria das vezes, quando a gente vê esses momentos gerando frustração, isso acontece porque esse pedido com frases compridas e final caindo o volume, esses verbos na condicional, essas coisas todas, elas já implicam numa completa falta de argumentação e dados. Quando você fala, eu só queria ver a promoção, a chance de, porque pode ser que talvez não seja um bom momento, cara, não. Quem sabe do argumento entra pondo argumentos na mesa. Então vamos fazer uma mudança aqui? Não fala nunca mais em pedir promoção. Nunca mais você pensa em pedir promoção. Você vai fazer um posicionamento para conquistar uma promoção. Não é pedir. Esquece isso. Trocando pedido por posicionamento, a coisa é diferente. Ao invés de falar assim, eu queria conversar contigo sobre a possibilidade de crescimento, porque eu estou entregando. Não. A conversa é diferente. Chegar e falar assim, eu quero, não é eu queria, repara bem, eu quero alinhar os próximos passos de crescimento para minha carreira aqui dentro. Eu quero conversar com você sobre os próximos passos para eu ter clareza do processo de crescimento. Isso é simples, isso é objetivo, isso é adulto. E eu sei que nessa hora teve gente que ouviu e falou assim, mas como é que eu troco o pedido pelo posicionamento? Parece que é tão difícil fazer isso. Deixa eu te falar uma coisa, pode ser difícil mesmo falar dessa forma, se posicionando, mas sabe por quê? Porque isso já é uma coisa que está difícil em outras situações. Eu sempre falo, a pessoa que fala que tem vergonha de falar em público, ela não tem vergonha de falar em público, ela tem vergonha. A pessoa que tem medo de se posicionar, ela tem medo, ponto. O posicionamento, falar em público, são sintomas. Então, na hora que você vê algum grau de dificuldade para se posicionar, para discutir o seu crescimento dentro da empresa que você trabalha, é porque lá atrás você já tem, por exemplo, uma dificuldade muito grande de aceitar elogio. E talvez você não veja a lógica e a ligação, mas eu vou te mostrar. A pessoa que não sustenta elogio não sustenta posicionamento. É bem aquela coisa assim, a pessoa elogia, você fala assim, imagina, para com isso. A pessoa que não sustenta um elogio que ela recebe, ela fala assim, não foi nada. Não, só fiz minha obrigação, qualquer um podia fazer isso. Se ela já tem esse comportamento antes de negociar a promoção, é inevitável que ela vá ter dificuldade de posicionamento. Por quê? Porque quem está ouvindo isso, de imagina, não foi nada, qualquer um poderia ter feito, ele está ouvindo assim, eu não sou tudo isso mesmo que você está falando, não. Elogio, a gente não rebate, não. A gente recebe e sustenta. Elogio, você não argumenta, não. Recebe e sustenta, mantém. Então, você quer um jeito de receber elogio? Eu vivo ensinando isso na mentoria. A pessoa fala assim, nossa, você fez isso aqui, não sei o que lá, foi bom, obrigado. É só isso. Recebe e sustenta. Você quer mais? Obrigado. Eu fico muito satisfeito que isso tenha sido percebido, que isso tenha sido notado. Por quê? Não precisa de discurso, principalmente não pode ter piadinha, não pode ter depreciação, autodepreciação. Então a pessoa fala assim, você arrebentou, você manda bem demais, não sei o que mais. Mas é porque hoje é terça-feira, né? Dia de sorte, sei lá, uma piada idiota qualquer. Não faça isso. Por mais que você fale assim, mas eu me sinto desconfortável recebendo elogio, tá? Esse é um problema que você tem que prestar atenção. Não é ficar usando esses recursos muito, muito pífios, que diminuem bastante a impressão que as pessoas têm a seu respeito, porque já vem baseado na impressão que você mostra ter a seu respeito. Agradece, recebe, sustenta. Acabou. É isso que você faz com o elogio. Só de você fazer isso já vai dar uma virada de chave, já vai melhorar bastante a maneira como você vai se comportar e se portar na hora de negociar uma promoção. É bem a gente entender assim, essa pessoa que não tem, e no R2V, no meu método, isso é o valorizar. A pessoa que não se valoriza, ela já entra na negociação, e a gente está falando aqui hoje de promoção, mas em qualquer negociação, essa pessoa já entra quase pedindo desculpa.
Aí você pensa, a criatura de repente vai ter lá, não sei quantos anos que ela trabalha, e tem uma entrega muito boa e tal, e ela vê uma oportunidade na empresa dela, e ela entra quase falando assim, foi mal, eu tô aqui há tanto tempo, será que não tinha jeito de alguém, né, me promover? Olha que coisa triste. Não. E é curioso que assim, a pessoa entra na sala decidida. Aí começa a falar. Quando ela começa a falar, ela começa a se escutar. E aí ela começa a perder energia. E ela vai encolhendo. E aí, quando acaba a conversa, ela sai menor do que ela entrou. Aquela certeza que ela tinha de que ela merecia uma nova posição profissional vira algodão doce na água. Vira nada. Porque essa pessoa confunde humildade com submissão. As pessoas interpretam que humildade é baixar a cabeça, dizer sim senhor, não senhor o tempo inteiro. Não, não é não, cara. Até porque isso não é posicionamento. As pessoas confundem respeito com medo. Então a gente tem que clarear essa coisa. E isso acaba gerando erros que são fatais numa negociação. A pessoa leva aspectos emocionais para discutir uma promoção. Eu me lembro de uma vez eu presenciando uma cena como essa, e a pessoa falou assim, precisava ver um aumento, não é nem promoção, precisava ver um aumento, tal, ver se tinha condições de você me dar um aumento. E aí o diretor da empresa, que eu estava na sala dele, falou assim, tá, mas por quê? E o cara falou assim, não, porque eu tô com umas dívidas. Eu falei, perdeu qualquer chance de ter esse aumento. Porque na cabeça do cidadão que estava ouvindo isso, só estava a pergunta assim, o que eu tenho a ver com as suas dívidas? É diferente quando você entra numa posição firme e você fala de dados. A pessoa, quando ela erra a negociação, ela fala do esforço dela e não do impacto ou do resultado que ela está gerando. O que eu tenho a ver com o teu esforço? Se tivesse entrega sem esforço, seria até melhor. Eu não quero que você se esforce. Eu não quero que você sofra, que seja difícil. Não, eu quero que você faça naturalidade, fácil. Quanto mais fácil for para você, melhor. Você trabalha bem, você trabalha saudável, você produz bem, faz bem para a empresa. Eu estou me colocando aqui no papel tipo do dono da empresa, né? Então a pessoa que entra para negociar e vem falar de esforço ao invés de falar de resultado de impacto, já perdeu. Existe um outro erro muito feio, que é tentar negociar um aumento ou uma promoção se comparando com os colegas. Mas é porque fulano não faz o tanto que eu faço, ciclano não está há tanto tempo quanto eu. Deixa eu te contar uma coisa. Não é assim que a gente conquista um bom posicionamento. Você quer uma estrutura simples, de uma conversa madura, você dá o contexto. Eu quero falar contigo sobre a minha evolução nos próximos passos aqui no crescimento da empresa, que eu quero crescer aqui na empresa, e eu quero discutir isso com você. Aí você dá, depois do contexto, você dá um fato. Porque nos últimos 18 meses, eu assumi a responsabilidade de produto, de entrega, de atendimento e tal, e a gente vem mantendo os indicadores e não sei o que mais, e aí você dá uma direção. Então eu quero agora alinhar esse meu crescimento e aprendizado com um crescimento de cargo ou de remuneração. Contexto, fato, direção. Essa é uma conversa adulta, profissional e madura. Sem drama, sem defesa, sem justificativa emocional, principalmente sem vitimismo. Se você quer convencer de que vale a pena pagar mais pelo teu passe, não é sendo vítima que você vai conquistar isso. Tenha claro, só a mudança de pedido para posicionamento já altera o seu comportamento. Se você entende que o que não deve ser feito é se vitimizar, é se comparar com o colega, é usar argumentação emocional, é ficar com conversa comprida demais da conta, dando volta, explicações infinitas e não sei o que mais, sem objetividade, sem foco, sem pontuar de maneira clara, então nessa hora você entende, peraí, essas coisas eu não posso fazer, eu tenho que entrar de uma forma organizada, pensada, planejada, porque essa é a postura de quem negocia uma promoção. A competência é aquilo que te mantém no jogo, mas a sua postura, o seu posicionamento é que vai mostrar quem vai subir, quem vai crescer, quem vai ocupar as cadeiras mais confortáveis do último andar.
E elas são poucas, aquelas cadeiras do último andar. Na hora como você se posiciona, você começa já a conquistar a sua promoção. Não é no cargo que você ocupa, não é no esforço que você faz, não é na sua dedicação. Corre o risco de ainda ouvir alguém falar assim: você está se dedicando e entregando e dando os resultados esperados? Você está sendo pago para fazer isso. Não está errado. Seria meio grosseiro, né? Mas não está errado. É você falar da sua dedicação, do seu esforço, da sua entrega, e o cara vai falar assim: quer elogio, quer biscoito, porque você já está tendo salário, né? Todo mês a empresa te paga, é para isso. Na verdade, inclusive, deixa eu te contar uma coisa que é meio chata, meio triste. Eu não gosto da notícia ruim nessas aulas, mas é importante que eu fale isso agora. Quando você entra com um posicionamento de pedir uma promoção, e aí você vem com argumentos emocionais, e aí você se vitimiza, aí você se fragiliza de uma maneira desnecessária e tudo mais, não é que isso atrapalha o seu crescimento. Na verdade, isso atrapalha a sua permanência. Qualquer empresa e qualquer profissional que esteja hierarquicamente acima de você, com o mínimo de profissionalismo, seriedade, ele vai ver uma pessoa que senta para pedir uma promoção falando de estou com dívidas, ou eu preciso de sua ajuda, e vai se vitimizar, eu queria ver, talvez não seja o melhor momento, não sei o que lá, não sei o que lá. Esse profissional que está acima de você na hierarquia vai ver uma criatura que não justifica investimento, e que inspira desconfiança, inclusive, de que vai manter o resultado que vem sendo entregue. Até porque isso é o que a gente vê com bastante frequência, né? A pessoa vai lá para pedir um aumento de salário, uma promoção, uma coisa assim, e aí quando não conquista isso, quando isso não vem da forma como ele espera, muitos começam a se comportar de forma inadequada, perdem desempenho, deixam de realizar entregas, e eu não entendo aonde que isso parece ser uma boa ideia. Eu nunca vi jogador de time de futebol pequeno que o salário atrasa, do cara fazer gol contra só porque ele tá. Ah, eu tô grilado, não sei. Eu já vi greve. Mas daí é você começar a cometer atos de sabotagem, ou pior, de autossabotagem, porque você não conquistou aquilo que você queria. Isso mostra um grau de imaturidade muito grande. E isso só confirma que a pessoa não deveria ter te dado aumento e a promoção. O ponto importante que a gente tem que levar, então, para a gente poder sintetizar e encaminhar as nossas conclusões, é que no momento que eu entro pedindo, eu já entro com a postura errada. Eu tenho que entrar com a postura de negociação, levando dados, levando informações e, importantíssimo e boa ideia, levando propostas para aquela nova posição. Não é a postura de uma pessoa que pede por uma promoção. É a postura de uma pessoa que reconheceu seus recursos e habilidades, respeitou sua história, sua trajetória e cicatrizes e valorizou cada conquista que ele teve. Porque nenhuma delas foi por sorte ou foi por coincidência. Todas foram por mérito. E eu tenho certeza que é a mesma coisa com você. Você não chegou onde chegou na sua carreira por sorte. Ou tem algum grande herdeiro bilionário aqui e eu não estou sabendo. Você chegou onde chegou porque você se dedicou, se esforçou e porque você muitas vezes antecipou passos de uma futura posição que te interessava e você se dedicou para conseguir alcançar aquilo. Esse é o jogo de quem conquista promoções e crescimento profissional. Olhar para frente, achar resultados adiante, não os que estão sendo produzidos agora, porque os que estão sendo produzidos agora te mantêm no lugar que você está. Tendo clareza disso, você entende, Eduardo, mas se eu mudar essa postura para pedir uma negociação, já está errado, né? Se eu mudar essa postura para negociar uma promoção ou um aumento salarial, isso vai mudar de uma forma geral o meu posicionamento profissional. Com certeza. Muda de uma forma geral o seu posicionamento profissional. Muda completamente a sua atitude com relação à sua carreira, porque muda a relação que você tem com você, com as suas conquistas e os seus resultados. Na hora que a gente tem esse entendimento, a clareza que a gente tem finalmente é que hoje, no lugar que eu estou, eu já preciso começar a pensar se eu quero estar num outro lugar futuramente. O crescimento acontece de forma orgânica? Muitas vezes sim. De forma natural? Muitas vezes sim.
Mas quando ele acontece de maneira pensada, eu não estou nem falando de maneira planejada, porque isso é um outro passo. Mas quando acontece de uma forma pensada, aí a gente começa a ter resultados mais concretos e sólidos. Só que isso acontece a partir do momento que a gente tem a capacidade de reconhecer. Falei? Falei.